Paz de Deus, meus irmãos. Nas oportunidades que eu tenho de falar aqui aos irmãos, nós temos dedicado a nossa atenção a uma série de sermões no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 5. Texto hoje para a nossa meditação é o texto de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 43 ao verso de número 48. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente. E os que puderem, mantenham as suas Bíblias abertas para que nós possamos passar a exposição, a explicação do texto sagrado. Nos diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos fechar os olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós agradecemos o Senhor por esta hora bendita, por este tempo que o Senhor reservou para o seu povo, para que nós pudéssemos prestar culto ao Senhor e pudéssemos, de maneira toda especial, porque esta experiência é para nós sobremaneira significativa, o Senhor nos deu o privilégio de podermos receber a instrução do Senhor, de podermos dedicar este tempo a ouvir a palavra do Senhor, a meditar nela, a retirar dela tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrade ao Senhor. No entanto, todo o nosso esforço é vão se nós o fazemos somente na força do nosso próprio braço. Se é simplesmente o nosso trabalho de tentar pensar a respeito dessas verdades de maneira racional e lógica, ou se é somente o nosso esforço por empregar o pouco de conhecimento que nós temos a respeito dos temas da Bíblia aqui, nada disso é capaz, ó Deus, de fato e de verdade produzir em nós a transformação de que nós precisamos, para que o poder do Senhor se manifeste em nós e para que a Tua santa palavra produza em nós estas transformações, nós precisamos da ação do Espírito Santo dentro do nosso coração. É Ele quem abre os nossos olhos, é Ele quem transforma o nosso entendimento, é Ele quem torna o terreno do nosso coração como bom terreno para receber a semente da palavra do Senhor. Senhor, que a semente do Senhor caia em boa terra hoje, que o solo do nosso coração seja um bom solo, pronto para receber essa semente e para frutificá-la, para a glória do Senhor mesmo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebeu uma comissão de Deus. A comissão que fora dada ao homem é a de que toda a criação fosse dominada por ele e toda esta criação, dominada então pelo homem, ela fosse preenchida com descendentes
que deveriam encher também a terra com a glória de Deus refletida em suas próprias vidas. Entretanto, nós sabemos, e a Bíblia também nos ensina, que o pecado, ele alienou o homem de Deus. Mas ele não somente alienou o homem de Deus, como por conseguinte, ele também distorceu a imagem original de Deus que foi impressa no homem na criação. E qual é o efeito do pecado na vida dos homens que foram criados à imagem de Deus? O efeito do pecado é que, ao se rebelarem contra o Criador, os homens agora deliberadamente eles se opõem ao padrão de vida que Deus havia determinado para eles. Agora os homens, por causa do pecado, eles não querem mais viver uma vida que toda ela se desenvolve de modo a glorificar e agradar o Senhor. Mas os homens, por causa do pecado, eles agora são levados a viver segundo as suas próprias paixões. O homem, por causa do pecado, é levado agora a um estilo de vida autônomo, como se fosse o senhor da sua própria existência, como se Deus não existisse, como se não houvesse uma ordem normativa estabelecida por Deus para reger a vida humana. A vontade de Deus sempre foi que o seu povo vivesse de modo a refletir o seu caráter. Esta era a vontade de Deus antes da queda, e esta permaneceu sendo a vontade de Deus após a queda. Isso fica claro para nós no Antigo Testamento, quando nós vamos ver que o Senhor ele firma uma aliança com o povo de Israel, e ele não somente firma uma aliança com o povo de Israel, mas Deus ele estabelece leis. Leis estas que revelam o padrão de vida santa que ele deseja que o seu povo viva. Só que a gente sabe, nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a história e nós sabemos que esse padrão de vida profundamente identificado com o Senhor, por causa do pecado, ao longo da história do povo de Deus, ele sempre foi distorcido. Ele sempre foi transtornado. Partindo do verso 21 deste capítulo de número 5, no Sermão do Monte de Jesus, nós vimos o nosso Salvador estabelecendo aqui uma série de contrastes, uma série de antíteses entre a interpretação judaica da lei de Deus, uma interpretação que foi totalmente distorcida pelos escribas e fariseus naquele tempo, e o real significado da lei. Jesus está aqui estabelecendo sempre um contraste. Ele está apontando aquilo que diziam os mestres da lei de seu tempo, e ele está apontando o significado correto da lei de Deus. Ele abordou temas, nós vimos aqui, como o homicídio. Jesus falou aqui, e nós já vimos também, acerca do adultério, do divórcio, do falso testemunho. Jesus falou acerca da vingança, e é o que nós vimos no último sermão em que eu tive a oportunidade de falar aos irmãos. E em tudo isso, fica muito claro para nós que Jesus, ao estabelecer estes contrastes, ele está elevando o padrão de vida a ser exibido pelo povo de Deus. Para cada um dos temas cuja compreensão e interpretação da lei fora distorcida pelos escribas e fariseus, Jesus ele tem sempre uma resposta radical que mostra o quanto o pecado nos faz distorcer a vontade de Deus para que a gente possa andar segundo a nossa própria vontade. Todos os temas tratados por Jesus, desde o verso 21 até o verso que nós lemos agora, eles encontram nesse texto, o texto da nossa meditação aqui, o seu ponto alto. Até esta altura aqui, Jesus está falando acerca de todos esses temas que eu mencionei,
E o ponto mais alto deste discurso de Jesus, destas antíteses, destes contrastes que ele estabelece, se encontra neste texto que nós lemos. Jesus aqui, ele está chamando a nossa atenção, chamando a atenção dos seus ouvintes naquele tempo, para uma questão muito mais ampla que abarca todos os temas que ele já havia tratado até aqui. Jesus está agora falando sobre o amor e sobre o ódio. O amor, irmãos, ele é a atitude que define o caráter do cidadão do reino de Deus. Qualquer cristão, qualquer indivíduo que considere a si mesmo um verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve necessariamente trilhar o caminho do amor. Do outro lado, o ódio e a repulsa pelo outro, pelo próximo, denotam um caráter deformado pelo pecado, cuja marca é um estilo de vida autocentrada, é uma vida egoísta, é uma vida orgulhosa e, portanto, é uma vida identificada com Satanás. No sermão de hoje, nós vamos ver que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve ser profundamente identificado com Jesus em seu amor radical. Nós vamos ver, irmãos, que a bandeira dos cidadãos do reino de Deus é o amor. Vamos voltar ao texto que nós lemos para poder ver esta antítese que Jesus nos oferece nos versos 43 e 44. O texto diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que a gente possa entender melhor o que Jesus está ensinando aqui, nós precisamos voltar o nosso olhar para o capítulo 19 do livro de Levíticos. Lá no capítulo 19, no verso 18, o texto sagrado diz assim, Deus falando ao povo de Israel: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas vocês viram o que Jesus disse que era dito naquele tempo? Ele começa o verso de número 43 dizendo: ouvistes o que foi dito. O que ele diz? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Com o passar do tempo, a lei de Levítico 19, no verso 18, ela havia sido distorcida pelos escribas e pelos fariseus. Esta fórmula do verso 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, era o fruto desta reinterpretação dos mestres da lei daquele tempo. Era isso o que eles estavam propondo. Eles haviam omitido a sentença, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não somente eles haviam omitido esta sentença, como eles também haviam acrescentado uma sentença que determinava o ódio pelos seus inimigos. Eles pensavam que este era o resultado lógico da lei do amor ao próximo. O resultado lógico é que se o meu próximo é aquele que fecha comigo e eu devo amá-lo, logo aquele que não fecha comigo, eu devo odiá-lo. Mas o fato, irmãos, é que em todo o Antigo Testamento não existe uma só parte em que possa ser encontrado algo semelhante ao que os escribas e fariseus estavam propondo. Em momento algum, em parte alguma da Escritura no Antigo Testamento, há qualquer texto que dê base para esta interpretação dos escribas e fariseus, uma interpretação que justificava o ódio pelo seu próximo.
a interpretação da lei do amor ao próximo, conforme disseminada por estes mestres da religião judaica, ela havia distorcido a intenção original da lei de Deus, conforme entregue ao seu povo. O fato é que houve muita questão em torno da pergunta: quem é o meu próximo? Eles pensavam muito a respeito disso. Quem é o meu próximo? E a resposta de muitos destes homens que pensavam a respeito de quem era o seu próximo, a resposta para esta questão e a má interpretação da lei do amor ao próximo acabou sendo a responsável por levantar uma série de barreiras no meio do povo de Deus. Por exemplo, uma barreira. A má interpretação desta lei foi a responsável por construir um muro divisório entre judeus e gentios. O povo de Deus no antigo Israel, em diversas oportunidades, havia sido submetido a todo tipo de sofrimento na mão de povos pagãos. Então, para eles era legítimo, era totalmente justificável que eles nutrissem uma única coisa contra estes seus inimigos: ódio, rancor, ressentimento. Afinal de contas, eles eram responsáveis por causar males inimagináveis ao povo de Israel. Então, a má interpretação da lei do amor ao próximo havia criado uma barreira entre judeus e gentios. Aos judeus, aos compatriotas, era devido o amor, enquanto a todos os demais povos somente era devido o ódio. Mas essa não era a única barreira. A má interpretação da lei do amor ao próximo por parte dos mestres da lei daquele tempo havia criado uma barreira, construído uma barreira até mesmo entre o próprio povo de Israel. Existiam os bons israelitas, e neste grupo dos bons israelitas aí se encontravam os escribas e os fariseus, e existiam os maus israelitas. E neste grupo encontravam-se os publicanos, que eram tratados por eles como traidores, como párias, como gente que havia vendido a si mesmo para prestar serviços ao Império Romano em busca de benefício próprio. E existiam também aqueles demais compatriotas, aquele restante do povo de Israel, a ralé de Israel, que não conhecia a lei de Deus. Eles não estudavam, eles não se envolviam, eles não se atinham à fé do povo de Israel, eles não eram compromissados com a religião judaica, eles não observavam a lei assim como os bons israelitas, os zelosos, os escribas e fariseus o faziam. Para que se tenha ideia, um fariseu naquele tempo chamava de irmão, companheiro, amigo e próximo somente um outro fariseu. Até mesmo entre os partidos da religião judaica que existiam naquele tempo, havia uma rixa. Então veja só, essa barreira extrapola o problema entre a nação de Israel e os demais povos. Ela havia construído muros no meio do povo de Deus. E foi neste ambiente que Jesus desenvolveu o seu ministério. Foi em um ambiente marcado por intolerância, um ambiente guiado pela mente orgulhosa e exclusivista dos escribas e fariseus. Este era o ambiente em que Jesus estava agora desempenhando e desenvolvendo o seu ministério. Jesus ele estava ensinando entre muros de inimizade. Mas Jesus ele estava ensinando entre muros de inimizade com um firme propósito de derrubar esses muros, de destruir estas barreiras, para que o seu amor pudesse invadir os corações dos homens, rompendo com quaisquer barreiras, fossem elas raciais,
fossem elas barreiras nacionais, fossem elas barreiras partidárias ou até mesmo barreiras etárias. E como forma de chamar a atenção dos seus ouvintes para o real significado da lei do amor ao próximo, Jesus afirma então, e eis o contraste, afirma então no verso 44, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste jeito aqui, deste modo, Jesus está claramente anulando o ódio que os escribas e fariseus haviam intentado legitimar. Jesus está olhando para esta interpretação equivocada da lei, para esta distorção da lei do amor, que buscava dar fundamento, legitimidade ao ódio, está dizendo assim: não, vocês devem amar até mesmo aqueles que têm o poder de fazer mal a vocês. Aqueles que escravizaram vocês. Aqueles que atentaram contra a vida de vocês. Aqueles que tiraram as suas posses de vocês. Aqueles que fizeram toda sorte de mal, que cometeram toda sorte de abuso contra vocês, vocês devem amá-los também. Vocês devem orar pelos que perseguem vocês. Esta deve ser a atitude dos cidadãos do reino de Deus. Jesus, ele quer que os seus discípulos reajam a qualquer tipo de inimizade com amor. E Jesus não está falando aqui, irmãos, de nutrir sentimentos calorosos por outras pessoas, em especial pelos nossos inimigos e perseguidores. Jesus não está dizendo aqui que você deve se apaixonar pelo seu inimigo. Amor aqui é um verbo. Não é como na nossa sociedade nós interpretamos, né? Como um sentimento, a borboleta no estômago, é aquele arrepiar da pele. Não, amor aqui é uma atitude. Jesus está ressaltando aqui a atitude que os seus discípulos devem ter em relação àqueles que têm o poder de lhes causar mal. Jesus não está nem mesmo dizendo que eles devem se tornar amigos dos seus inimigos. Jesus não está nem mesmo falando que eles devem ligar um para o outro depois: poxa, vamos sair, vamos tomar uma Coca-Cola junto, vamos assistir um filme no cinema. Não, cada um no seu quadrado. Jesus está dizendo que vocês devem responder à ofensa e à inimizade com amor, com atitude de amor. E ele apresenta algumas razões para isso. E essas razões vão até o verso de número 47. Jesus, nos versos seguintes, ele vai apresentar essas razões, são pelo menos 3 razões. E a primeira dela nós vemos no verso 45. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus, eles devem agir desta maneira, eles devem responder de maneira amorosa até mesmo aos seus inimigos e perseguidores, para que eles provem a si mesmos e aos demais que são genuínos filhos do Pai Celestial. Veja o que ele diz aí, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Início do verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. O ponto que Jesus está enfatizando aqui, irmãos, não é que os seus discípulos somente poderão ser filhos de Deus se eles fizerem aquilo que ele está ordenando a eles que seja feito. Aqui o tom não é o que o homem faz para conquistar esta condição, mas o tom aqui é o que o homem faz para confirmar esta condição. Os discípulos de Jesus, eles se tornam filhos de Deus pela graça de Deus,
e não por mérito próprio, não por esforço próprio, mas é o comportamento e é a conduta deste Filho de Deus que é o fator distintivo da condição dele. Não é o que ele faz para alcançar esta condição diante de Deus, é o que ele faz como forma de provar que esta é a nova condição dele. Se eu sou um filho de Deus, a minha conduta, o meu caráter, o meu comportamento deve expressar isso. É muito semelhante àquela expressão popular que a gente usa muito quando a gente quer identificar um filho com o pai, não é? Você vê uma criança fazendo um negócio assim, você conhece o pai, sabe que é do mesmo jeito, você olha e fala assim, lá, tá o pai, tá o filho, né? Expressão muito comum. A ideia é essa aqui. A ideia por trás disso aqui é esta identificação. É um modo de vida, uma conduta, um caráter que seja tão identificado com aquele que é o caráter de Deus, que você chega até mesmo a ser confundido. É isso o que Jesus está ensinando. A segunda razão apresentada por Jesus agora remete justamente ao modo como Deus age para com todos os homens. Nós devemos agir com amor para com o nosso próximo, o que inclui até mesmo os nossos inimigos e os nossos perseguidores, porque Deus age dessa forma. Veja o que Jesus diz aí no restante do verso 45. Ele diz: porque, referindo-se ao Senhor Deus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Jesus está dizendo aqui que Deus ama a todos os homens, dentre os quais encontram-se até mesmo aqueles que lhe são hostis e odiosos. E porque Deus ama a todos os homens, eu e você, seus verdadeiros discípulos, os cidadãos do reino de Deus, devem de igual modo amar a todos os homens. Só que me deixe abrir um parêntese aqui. Jesus, ele não está dizendo aqui que todos os homens, indiscriminadamente, todos eles são alvos do amor salvador e incondicional de Deus em Cristo Jesus. Não é isso que Jesus está dizendo. O falecido teólogo Sproul, comentando esse texto, ele diz que a Bíblia ela é muito clara ao definir o amor de Deus pelas pessoas em geral. E ele vai dizer que há 3 maneiras distintas pelas quais o Senhor demonstra o seu amor para com os homens. A primeira maneira, ele aponta que existe um amor benevolente de Deus para com os homens. O amor benevolente de Deus é o quê? É a boa vontade de Deus para com todos os homens. Deus, ele tem uma atitude bondosa para com todos os homens, para com todas as suas criaturas, indistintamente. Não importa se é justo, injusto, bom, mal, Deus, ele tem boa vontade, é o amor benevolente. Há um segundo tipo de amor que a Bíblia nos dá base para que nós possamos confirmá-lo. O segundo tipo de amor é um amor beneficente. E nesse tipo de amor, Deus não só demonstra boa vontade com todas as suas criaturas, como Deus também faz coisas boas por todas as suas criaturas. É justamente isso que Jesus está ilustrando aqui. Sejam os homens bons ou maus, justos ou injustos, o Senhor não só nega a nenhum deles a bênção de poderem gozar da presença do sol ou das chuvas para regarem a terra. Só que existe um terceiro amor, que é o amor complacente de Deus. E este é o tipo de amor que Deus nutre
que Deus tem de forma especial por seu Filho unigênito. Deus ama a Jesus de um modo todo especial. E quem é que pode desfrutar deste amor complacente? Somente aqueles que foram unidos a Cristo pela fé é que podem desfrutar deste amor redentor. Portanto, o ponto a ser enfatizado aqui não é que Deus ama indiscriminadamente a todas as criaturas, de modo a conduzir todas as suas criaturas à salvação. O ponto a ser enfatizado aqui, e o que Jesus está ensinando aqui, é que devemos agir à semelhança de como Deus age. Isso aqui reforça a primeira razão no início do verso 45. Se a resposta de Deus a todos os homens é sempre o seu amor benevolente e beneficente, nós também devemos estar prontos a amar desta forma. Devemos estar prontos a fazer boas coisas por aqueles que nos causam mal. Esta é a atitude que o Senhor Jesus requer do seu povo. E a terceira razão, nós vamos vê-la aí a partir do verso de número 46 e no verso 47. A razão apresentada aqui por Jesus aponta para o fato de que os discípulos dele, eles devem sempre agir de modo extraordinário. Veja o que ele diz nos versos 46 e 47. Ele diz: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Irmão, Jesus está dizendo aqui que se nós amamos somente aqueles a quem nós somos simpáticos, aqueles que fecham com a gente, aqueles que concordam com tudo que a gente fala, aqueles que endossam tudo aquilo que a gente quer fazer, aqueles que nutrem as mesmas convicções, que têm gostos semelhantes, que gostam de fazer as mesmas coisas. Jesus está dizendo que se é esse o jeito que nós amamos, se nós amamos somente aqueles que são simpáticos a nós, nós vamos estar a exibir a mesma atitude que os publicanos e os gentios também exibiam. Agora veja o peso disso para os fariseus e para os escribas. Eles eram movidos pelo exclusivismo religioso deles. Eles eram completamente intolerantes com estas duas classes de homens, com os publicanos e com os gentios. Eles desprezavam essa gente. Só que Jesus está dizendo que se o jeito de amar é o jeito que eles pronunciam, amar só quem fecha com eles, eles são ainda mais desprezíveis do que aqueles a quem eles desprezam. E por que isso, irmãos? Porque não existe nada de excepcional em amar aqueles que compõem o mesmo círculo, o círculo mais próximo nosso. Não existe nada demais, irmãos, em proferir bênçãos sobre aqueles que nos abençoam. Não existe nada de extraordinário na atitude daqueles que renegam os seus inimigos e perseguidores. Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui que o padrão de vida do reino de Deus é um padrão extraordinário. Ele está colocando a régua lá em cima. É um padrão extraordinário. O povo de Deus deve sempre agir de forma extraordinária. Não tem nada demais em fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Do seu povo, o Senhor requer sempre um pouco mais.
No reino de Deus, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém deve ser privado do amor. Mesmo os nossos inimigos. Mesmo aqueles que têm o poder para nos fazer mal. No reino de Deus, o amor é a bandeira dos cidadãos deste reino, assim também como o amor é a bandeira de seu mestre. E Jesus encerra este texto no verso de número 48. E ele conclui dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Esta é uma ordem imperativa de Jesus aqui. E essa ordem de Jesus, nesse último verso, resume tudo o que ele disse ao longo de todo esse parágrafo. Ele nos diz, então, agora, que nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito. Só que com isso, irmãos, Jesus ele não está sugerindo aqui que a gente pode atingir a perfeição moral nesta vida. E isso fica claro logo pouco mais adiante, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a como orar. Ele os ensina a orar pedindo perdão pelos seus pecados. Jesus não está aqui a anular o peso do pecado na história dos homens. Ele não está dizendo que por meio de esforço e diligência eles podem não mais sucumbir aos seus próprios erros, eles podem viver uma vida perfeita. Não é isso. A palavra perfeito aqui significa íntegro, inteiro. E ela está linkada também com o conceito de ser misericordioso. Jesus está dizendo a todos nós que nós não devemos nos satisfazer com meia obediência à lei, como faziam os escribas e os fariseus. Jesus está dizendo que se a gente vai entrar nesse negócio, a gente deve entrar por inteiro. A meia disposição dos fariseus e dos escribas não foi capaz de fazer com que eles penetrassem o coração da lei de Deus. Eles não puderam fazer isso. Eles não estavam dispostos a tudo. Eles não estavam dispostos a abrir mão do modelo de vida que era mais agradável a eles mesmos. Mas Jesus está dizendo aqui que o seu verdadeiro discípulo, que um cidadão do reino de Deus, deve ser íntegro e misericordioso, não deve se contentar com meia obediência à lei. Jesus, irmãos, está apontando para o fato de que o padrão de Deus não muda. Deus não abaixa a régua. O padrão de Deus é perfeito. E somente a perfeição pode satisfazer aquele que é perfeito. Então nós temos um problema, irmãos. Nós temos um problema. Porque se nós estamos certos das verdades pronunciadas pelo Evangelho, nós certamente chegamos à conclusão de que nós não podemos atingir o padrão de Deus. Não dá. É impossível. É impossível. Se nenhum de nós é perfeito, se para nós a perfeição é impossível de ser alcançada nesta vida, se nós ainda temos de conviver com a ação do pecado em nossa própria vida, então nós temos um problema. Só que Jesus, ao dizer estas coisas aqui, irmãos, está fazendo aquilo que eu tenho dito que ele sempre faz ao longo de todo o seu ensino e de suas palavras.
Jesus não está simplesmente apontando para aquilo que ele deseja que os seus discípulos façam. Jesus está apontando para si mesmo. Jesus quer que os seus discípulos olhem para ele. Jesus não quer que os seus discípulos fiquem cegos por este problema, porque ficar cego por este problema, olhar para esta circunstância, os impede de contemplar o fato de que Cristo já disse que Ele mesmo é aquele que veio para cumprir a lei. Esta é a solução do Evangelho, irmãos. Jesus é a solução para todas as nossas imperfeições e para toda a nossa incapacidade de exibir e de cumprir o padrão exigido de Deus para uma vida santa. O Sproul, comentando esse texto, ele diz assim: quando eu prego para alguém e alguém me diz assim, eu não preciso de Jesus, eu sempre pergunto para ela, mas você é perfeito? Você é perfeito? E ele diz que a maioria das pessoas logo vai responder, não sou perfeito. Ninguém é perfeito. E aí ele diz então que logo em seguida ele responde a essa pessoa, então se você não é perfeito, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus para sobreviver ao juízo de Deus. Irmãos, o que Jesus está pedindo dos seus discípulos aqui não é nada além do que aquilo que Ele mesmo fez pelo seu povo. Não é nada além daquilo que Ele mesmo fez pelo seu povo. Amem os seus inimigos e orem pelos seus perseguidores. Jesus, irmãos, amou a mim e a você, inimigos dele. É isso que Paulo nos diz em Romanos 5. Nós éramos os seus inimigos e ele deu a sua vida por nós. Enquanto era atingido por uma lança, quando ouvia os insultos do povo em torno da cruz, o que é que Jesus fez? Pronunciou bênçãos sobre os seus perseguidores, orou por eles. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E esta mesma atitude, esta ação poderosa de Cristo Jesus, ela deu início a uma série de testemunhos e ações intermináveis em que aqueles que foram unidos a Cristo pela fé, que antes eram os seus inimigos, mas que agora são feitos família de Deus, eles passaram a exibir o mesmo comportamento e conduta de Jesus. Lembram de Estevão? Atos 7, sendo apedrejado, viu os céus abertos e orou por aqueles que eram seus opositores. A mesma oração do seu Cristo. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A resposta para a ofensa, e nós vimos isso no texto anterior, na nossa última exposição, a resposta para os maus tratos não é a retaliação vingativa e ressentida de quem quer causar ainda mais mal àquele que causa mal. No reino de Deus, a única retaliação permitida é a retaliação do amor. Amem os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. É disso que se trata o Evangelho, irmãos. E é por isso que a lei de Deus sempre nos conduz a Jesus.
quando nós lemos as palavras de Jesus, nós sempre somos levados à mesma conclusão. Mas, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Eu não posso atender às suas exigências. Não é possível para mim. Então ele nos lembra de que ele mesmo nos concedeu alguém que é capaz de realizar todas estas coisas. E ele mesmo então nos veste com a justiça de Cristo. Irmãos, esta é a graça do Evangelho. A graça não é a anulação do padrão. A graça não é transigir ao padrão de perfeição. A graça de Deus, que Deus nos dá como um dom, é nos oferecer não apenas um Salvador adequado, mas é nos oferecer um Salvador perfeito, suficiente. É isso o que a graça tem de maravilhoso para nós, irmãos. E quando nós compreendemos isso, nós podemos então cantar como no refrão do hino 150. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele encharque a nossa alma de amor. Amor não apenas por aqueles que fecham conosco, mas amor até mesmo por aqueles que têm o poder de nos causar mal. Assim o mundo verá a bandeira dos cidadãos do reino de Deus. A nossa bandeira é o amor. E esta bandeira foi hasteada por nós no madeiro, porque a nossa bandeira é Cristo.